Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Hoje nós trazemos um tema que é um tema de extrema relevância para a sua fé. Pessoas que não têm conhecimento a respeito desse tema têm sido enganadas nesses dias em que nós estamos vivendo, por falta de conhecimento, do conhecimento que nós vamos trazer hoje aqui. Então é muito importante que você fique até o final dessa programação. Se você ainda não conhece esse canal, nós indicamos que você se inscreva para que possa então receber as notificações, né? E através das notificações você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Nosso objetivo aqui é trazer conteúdos de elevação do nível de fé em Deus através da sua palavra. Nós não temos outro objetivo senão esse. E ainda incentivamos aquele que acessa pela primeira vez a analisar os conteúdos que são oferecidos aqui. Se o conteúdo te faz bem, então você permanece acessando, permanece acompanhando nossas programações, os hinos, pregação, né? Meditação da palavra de Deus. Agora, se não está ajudando a sua fé, se você não se identificou com o conteúdo daqui, procure então o conteúdo que você se identifica, conteúdo que te ajuda, que ajuda a sua fé. Agora, se você já se identificou e ainda não se inscreveu no canal, é importante que você se inscreva, porque frequentemente nós temos conteúdo aqui. E através de inscrever-se, então você recebe notificações. É por esse objetivo. Você vai receber, toda vez que tiver uma nova postagem, você vai receber uma notificação das postagens que são colocadas aqui. Tanto o assunto de hoje, quanto todos os outros que você vai encontrar aqui, nós fundamentamos em uma mensagem. Nós estamos trazendo nada de teológico, nada de filosófico, nada de psicológico, nada baseado na ciência, né? Seja a ciência da ciência que nós chamamos, né? Ciência comum, né? Da ciência, enfim, dos cientistas das mais diversas áreas, ou da ciência religiosa. Não, a única ciência que nós trazemos aqui é a ciência de Cristo, é a ciência do Espírito Santo, né? É o conhecimento, é o compartilhamento de uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Então, não estamos aqui para divulgar um pregador, não estamos aqui para divulgar um pastor, não estamos aqui para divulgar um sistema religioso, não estamos aqui para divulgar nenhuma organização religiosa, nós estamos aqui para divulgar uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, através de um mensageiro? Sim, através de um mensageiro, mas muito mais importante do que o mensageiro, embora, obviamente, temos que respeitar o mensageiro, reconhecer que ele é o mensageiro de Deus para esta era, né? Foi ele que foi chamado por Deus para trazer uma mensagem para os nossos dias, mas muito mais importante do que o mensageiro, muito mais importante do que o nome do mensageiro, muito mais importante do que aquilo que se refere, a tudo que se refere ao mensageiro, é a sua mensagem. Aqueles que já conhecem, que conheceram, que começaram a conhecer, sempre conheceram ou começaram a conhecer a essência da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, já tem esse conhecimento. Aqueles que ainda não têm conhecimento, acabam sendo enganados naquilo que nós vamos tratar hoje. Acaba entrando no bolo do engano. Acaba entrando na vasta multidão de enganados que ficam sob uma liderança que também está enganada e enganando a outros, não é? Exatamente porque não conheceram a essência de uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias e que nos tira de todo engano. Deus tem nos enviado esta mensagem. Se você nunca ouviu falar de mensagem, desta mensagem, não é? Ou de mensagem,
Tem link abaixo dos nossos vídeos aqui que leva para essa série. Você crê na Bíblia? E não é para quem está curioso, é para quem está procurando. Porque curioso não vai ter paciência para assistir nenhum dos vídeos. Vai começar a assistir, vai desanimar e vai largar. Não é para curioso. Esse vídeo não é para curioso, não é para quem está procurando conteúdo para depois sair criticando. Não é. É conteúdo, essa série, ela é conteúdo para quem está com fome. Fome e sede de justiça. Fome e sede da palavra de Deus. Está cansado de ficar escutando besteira. Está cansado de ficar escutando evangelho coaching nas organizações, que já a sua alma está com fome, então está procurando algo que verdadeiramente sustenta a sua fé, que lhe dá segurança de vida eterna. Então, se você é uma pessoa que está descontente com o que você está ouvindo, então essa série é para você. Essa série é para você que está procurando algo que, de fato, você possa confiar, né? Possa confiar para sustentar a sua fé. Então, essa série é para você. Tem link abaixo dos nossos vídeos aqui. E nós vamos iniciar nessa série mostrando o plano de salvação de Deus para a humanidade, começando lá em Gênesis, e aí terminando com a apresentação da mensagem, da essência da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias e que é sobre a qual nós trazemos conteúdo aqui nesse canal. Então, quando nós citarmos aqui sermões, esses sermões são pregações transcritas em forma de livros e que compõem a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Se você já é um crente da mensagem, também tem conteúdos aqui que talvez você se identifique. E são conteúdos que vão trazer a oportunidade de você conhecer a essência da mensagem. Que talvez você tenha conhecido a mensagem, mas não conhecido a essência da mensagem. Que muitos não conhecem, né? Então trazemos aqui uma leitura que está em São Mateus, capítulo 24, começando pelo versículo 4. Jesus, prevendo a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. Aqui no versículo 4 do capítulo 24 de São Mateus, ele diz assim, o versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, e chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Preste bem atenção nessa leitura. Muitos leem isso aqui, passa tão correndo que não presta atenção nos detalhes que são importantíssimos. Vamos de novo à leitura. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Jesus atendia os seus discípulos em particular. Jesus não falava as coisas mais importantes para as grandes multidões, ele falava com poucos. É isso que as pessoas não entendem hoje. Esse é um dos pontos para ser enganado. As pessoas hoje vão atrás das grandes multidões. Não, aquela igreja, aquele sistema religioso, aquela organização está enchendo cada vez mais de gente. Então Deus está abençoando, Jesus está ali. De fato, Jesus... não é que Jesus está onde está a multidão. É isso que as pessoas não entendem hoje. As pessoas acham que por estarem grandes multidões, Jesus vai lá. Falta de conhecimento da Bíblia. Porque, pelo contrário, eram as grandes multidões que iam atrás de Jesus. Agora, será que as grandes multidões hoje nas religiões estão indo atrás de Jesus? Ou estão indo atrás de outras coisas pensando que é Jesus? Estão indo atrás de movimento, estão indo atrás de músicas, estão indo atrás de emoção, pensando que estão indo atrás de Jesus. E pensando que, se nós nos reunirmos 10, 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, Jesus vai vir aqui. Não, mas não é assim que acontece. Pelo contrário,
Eram as multidões que iam até Jesus. Jesus, pelo contrário, se afastava das multidões, e que as pessoas não têm conhecimento da Bíblia e são enganadas. Onde tiver mais gente, lá é onde vai Jesus. Que engano, que falta de conhecimento da Bíblia. Então veja, e aos discípulos ele atendia em particular. Eram nos menores grupos. Não quer dizer que Deus não fala com igrejas maiores, não quer dizer isso. Não quer dizer que para Jesus falar, para Deus falar, para ser a verdade, o grupo precisa diminuir. Precisa que aconteça algo para que fique apenas uma meia dúzia, aí sim nós temos certeza de que estamos naquilo que é correto. Não, também não é isso. É outro entendimento equivocado também, porque às vezes as pessoas elas estão deixando de congregar, elas estão deixando de participar de um grupo, mas não é porque não é por causa da palavra que está sendo pregada, às vezes é por causa de algum mal entendido, é por causa de outras coisas. Então é preciso ter, nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos e irmãs, é preciso ter muito discernimento. As pessoas hoje vão muito no que se falam. É bem esse termo mesmo, estão falando. Irmãos, quando se trata da sua fé, você não pode ir no que estão falando. Você tem que ter certeza, você tem que ter convicção daquilo que você crê. E é convicção pessoal, é convicção baseada na palavra. Você não precisa provar para ninguém, você precisa provar para você mesmo, que você está certo, está certa com Deus. O relacionamento com Deus, relacionamento que salva, que garante salvação, é relacionamento pessoal com Deus através da palavra. Nós temos tratado disso aqui frequentemente. E às vezes as pessoas vão entender que está atacando alguma igreja, está atacando algum sistema, está defendendo que é para ficar em casa sozinho, sozinha, orando, lendo a Bíblia, isoladamente. Óbvio que não. Temos falado frequentemente sobre isso. Não estamos defendendo aqui crente nômade, né? Crente que fica buscando, afastado, isolado. Não é nada disso. É preciso congregar, é preciso ter onde congregar, é preciso ter pastor, é preciso estar com pessoas de fé igualmente preciosas, sim, mas é preciso que todas as pessoas tenham discernimento correto da palavra, sem nenhuma tonteria, porque o que mais tem hoje é engano e tonteria. São poucas pessoas que têm enxergado a essência da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Então veja, Jesus falava com os discípulos em particular. Em particular quer dizer, ele queria, e ele quer ainda hoje, construir relacionamento pessoal. Quando a palavra de Deus diz que é uma minoria porque são pouquíssimos aqueles que querem construir relacionamento pessoal com Deus. Agora, se existe uma igreja com 200 pessoas, com 1000 pessoas, cristãos e cristãs que têm relacionamento pessoal com Deus de verdade, sem nenhuma tonteria, sem estar afirmado que porque eu sou membro dessa igreja, então eu estou seguro, sem essa tonteria. Tem relacionamento pessoal com Deus, teve a revelação da palavra. Pode ser uma igreja com meia dúzia, pode ser uma igreja com 1000, com 2000, com 5000. A questão não é isso. A questão é a qualidade da visão. A qualidade da revelação, porque muitos acham que foi revelado, mas foi meio revelado, não está revelado 100%. Então é isso, Jesus quer ter, a Bíblia está recheada de exemplos, ele quer ter esse relacionamento em particular conosco. Acordemos, enxerguemos, ele quer ter esse relacionamento. Quando os discípulos chegavam para falar com ele no particular, ele os atendia. Agora, hoje a pessoa fica pensando que para ele estar bem com Deus, ele tem que estar bem com o pastor, com a igreja, afiliado. Aí é que ele está bem com Deus. Embora essas coisas todas sejam importantes, mas não pode estar firmada a sua fé nisso. Você deve estar bem com o seu pastor, deve estar contente com as pregações do seu pastor, deve estar contente com
os cultos, com participar dos cultos, com os irmãos, com o companheirismo, com a igreja onde você congrega, você deve. Isso faz bem para a sua vida espiritual. Mas não é isso que te garante a salvação, entende? É porque você está bem com Deus, está se relacionando bem com Deus, e aí você vai lá com outros irmãos, outras irmãs que também estão bem com Deus, e aí dá tudo certo. Agora, quando você não está bem com Deus, aí você pode estar numa igreja, né, num grupo com um pastor que está bem com Deus e você não vai estar bem. Então você tem que ter esse relacionamento pessoal com Deus. Eu tenho que ter esse relacionamento pessoal com Deus. Era assim que Jesus tratava com seus discípulos. E fica muito claro aqui, né? Então veja, chegaram seus discípulos em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Veja o que Jesus respondeu. E Jesus respondendo disse, eles pediram sinais, não pediram? Vai ser quando tiver o presidente tal lá no poder, vai ser quando tiver o líder religioso tal. Eles queriam que a resposta fosse simples, né? Mas Jesus, ele não deu uma resposta simples, ele deu uma resposta que é uma resposta para soldado, é para quem quer lutar para entrar. Veja. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, eu sou ungido, eu tenho ministério. Toma cuidado se você falar contra o ministério. Toma cuidado contra você falar contra o servo de Deus. Eu sou ungido, eu sou Cristo. Embora devamos mesmo tomar cuidado com o ungido. Mas, irmãos, irmãs, acordemos. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Para nós identificarmos se é ungido de verdade, tem que estar de acordo com a palavra. Se diz que é ungido, mas não está agindo de acordo com a palavra, está ungido sim, mas com espírito de mentira, para enganar. E quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E aí segue aqui, você pode ler o capítulo 24 inteiro aqui. Nós não vamos aprofundar nele, mas indo aqui para o 24, agora 24, capítulo 24, versículo 24. Veja. Eu vou ler o 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, um dia de tanto engano que, se não fosse abreviado a vinda do Senhor, e muitos acham que a vinda do Senhor está demorando. O que Jesus diz aqui é que os dias serão abreviados, porque senão não sobraria nenhuma carne. Mas por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados. E veja agora o 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Profeta, hoje a internet está cheia de profeta, né? Se antes diziam, se eu falasse que uma mensagem através de um profeta, você quase apanhava, porque falso profeta só teve até João. Hoje está cheio de profeta para tudo quanto é lado. Tudo quanto é religião tem profeta, tem mais de um profeta, está cheio de profeta hoje. Então hoje você pode falar que a mensagem veio através de um profeta, que não assusta mais ninguém, não. As igrejas têm profetas hoje para dar e vender. Virou uma bagunça, uma desordem, uma falta de respeito com a palavra de Deus. Pessoas sujas, alguns até cometendo crimes, se auto-intitulando de profetas, se auto-intitulando dos títulos que não deveriam nem passar perto. Mas são os dias. São os dias de engano. E as pessoas, por não terem conhecimento da palavra, vão após eles. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios.
Esses falsos profetas farão grandes sinais e prodígios. É para enganar mesmo. E se possível fora, enganaria até os escolhidos. Até os escolhidos, se fosse possível. Agora, o que é que vai enganar o escolhido? Engano escolhido, algo que parece muito com a verdade. Então, escolhido, escolhida, você que crê que é escolhido, que é escolhida, abre os teus olhos, viu? Porque você pode estar sendo enganado, enganada e não sabe. Pregando o sermão O Éden de Satanás, dos sermões que compõem esta mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, parágrafo 10, preste muita atenção nesta leitura, assim como você prestou na leitura bíblica. Pois bem, lá nos dias da perseguição de Roma à igreja, se um cristão cometesse um erro, ele ia para a arena e era dado como comida para os leões, né, por Roma, ou algo parecido, quando descobriam que ele era cristão por causa do seu testemunho. Mas a sua alma era salva, porque ele era um crente puro, inadulterado em Deus e de bom grado selava o seu testemunho com seu sangue. Assim que as suas veias se rompiam, ou quando havia buracos em seu corpo e o sangue jorrava pelas mordidas ali dos leões e de outras feras, ele clamava com fé genuína e leal e dizia: recebe meu espírito, Senhor Jesus. Isso é o que acontecia quando os cristãos foram mortos pela igreja. Mas agora, presta bem atenção, mas agora, prezados irmãos, prezadas irmãs, a astúcia do diabo faz as pessoas pensarem que são cristãs quando não são. Esse é o maior engano. As pessoas acham que elas são cristãs, pensam que elas são cristãs, pensam que têm o Espírito Santo, mas não têm, estão enganadas. Nas nossas últimas postagens nós falamos a respeito disso, a verdadeira evidência do Espírito Santo, as milhares de pessoas pensando que tem o Espírito Santo, não tem. Serão decepcionadas naquele dia. Quando o noivo vier, elas serão decepcionadas, porque elas não vão subir, não vão no arrebatamento, porque não tem o Espírito Santo. Elas acham que tem. Elas estão ouvindo que tem. Elas pensam que tem. Seus líderes enganam-as. Estão as enganando. Estão enganando essas pessoas, dizendo que elas têm o Espírito Santo, quando elas não têm. E na maioria das vezes, os próprios líderes também estão enganados. Eles também não sabem o que é ter o Espírito Santo. Eles acham que eles receberam. E acham que eles sabem ensinar. Quando eles não receberam, eles não têm, estão ensinando errado e as pessoas estão recebendo o ensino errado e estão enganadas. Veja. E essa é a astúcia do diabo hoje. Fazer as pessoas pensarem que elas são cristãs quando não são. Aí está o problema. Você não tem que selar, é um dia mais astucioso do que quando você tinha que selar a sua vida com o seu testemunho. O diabo tem preparado todas as astutas ciladas que ele possa para... Ele é um enganador. E ele tem enganado as pessoas. E milhares de pessoas têm sido enganadas e não sabem. Pensam que têm o Espírito Santo e não têm. Estão enganadas. E aí, o mensageiro, pregando este sermão, ele cita Mateus 24, que foi a leitura que nós fizemos, de que nos últimos dias o falso seria
tão parecido com o verdadeiro que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Irmão e irmã, não seja enganado. Você também não. Está cheio de gente enganada, achando que está ouvindo a verdade e está sendo enganado, enganada. Não seja você também enganado, enganada. Siga a orientação da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Busque, procure aprender, identificar o que é o verdadeiro Espírito Santo. Nós já tratamos disso aqui na nossa programação. Frequentemente estamos trazendo isso à lembrança. Busque conhecer a verdadeira evidência do Espírito Santo, a evidência do verdadeiro Espírito Santo. Busque o verdadeiro Espírito Santo, encha-se com o verdadeiro Espírito Santo. Aí sim, você tem certeza de vida eterna. E agora, você que tem o Espírito Santo, você que tem fé firmada na palavra de Deus, peça o que você precisa. Tira o inimigo da sua frente. Ordene para ele: sai da minha frente. A vitória é minha. Em nome de Jesus, ore conosco e repreenda o inimigo que está te causando enfermidades, tristezas, angústias, problemas na sua vida. Está travando o seu êxito naquilo que você sabe que você não está tendo êxito, que é seu e que você não está alcançando. Repreenda esse inimigo que está te atrapalhando, porque você é de Cristo. E todas as promessas que estão aqui são suas. Receba, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela revelação, pela alegria da salvação. E agora, Senhor, nós oramos para que o meu irmão, para que a minha irmã, se porventura ainda está preso em alguma tonteria, tenha esse véu derrubado dos seus olhos espirituais para que ele possa compreender a tua palavra, compreender a essência da mensagem que o Senhor tem nos enviado para os nossos dias, para que ele possa ter fé, ela possa ter fé. E junto agora, Senhor, nós unimos a nossa fé e repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, todo o espírito de tristeza, de angústia, de mal sobre esta vida. Caia por terra agora. Neste lar onde há tristeza, está entrando felicidade, alegria. Neste lar onde tem morte, está entrando vida. Neste lar onde tem a perdição, está entrando salvação. Porque, Senhor, está sendo criada agora uma atmosfera do verdadeiro Espírito Santo neste lar. E bênçãos estão sendo derramadas. Ajuda meu irmão, minha irmã a receber estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.